Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, estamos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto. Partilhe também o vídeo com alguém, tá bom? Meu Deus, obrigado por essa pessoa estar acompanhando essa meditação junto conosco e peço por ela que o Senhor a abençoe, a fortaleça, a unja, a capacita, a vencer todas as tribulações e problemas. E também peço que o Senhor fale conosco, abrindo e dando entendimento à tua vontade através da tua palavra. Que assim seja. Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça? O comentário do 3 diz: creu Abraão em Deus. Imputar justiça é o mesmo que atribuir ou creditar justiça a alguém. E foi isso que Deus fez a Abraão quando ele creu na promessa divina. Ou seja, a fé de Abraão, na palavra do Altíssimo, evidenciada na sua obediência, o justificou diante de Deus. Isso significa que não foi por méritos vindos de obra que o Senhor aceitou Abraão, e sim por causa da sua fé, que o levou a renunciar a si mesmo para atender a tudo o que Deus ordenava, sem fazer nenhum tipo de questionamento. Era isso que Paulo queria que todos os judeus entendessem. Se o próprio Abraão, o pai deles, segundo a carne, foi justificado pela fé antes da existência da lei, não poderia ser diferente com eles e muito menos com os gentios. Eu acho tão forte isso, né? Porque Abraão, quando isso aconteceu, ele estava dentro da tenda e ele se queixou com Deus, né? Que o herdeiro dele seria Damasceno, o Eliezer, o servo dele. E Deus mandou ele sair da tenda, mandou que ele olhasse os céus. E ele falou assim: conta as estrelas, Abraão, se é que podes. Então ele reafirmou o que ele já havia dito e ali Abraão creu e isso lhe foi imputado. Então, quer dizer, o crer é a atitude que nós temos diante do que nós lemos, ouvimos na palavra de Deus. Se você crê, a palavra de Deus se cumprirá para você. 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Bom, eu falei um pouco sobre isso no último vídeo, quando, por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma vida toda errada, toda torta, e ela chega na igreja e ela ouve uma palavra, que ela é levada ao arrependimento e à entrega da vida dela. Se naquele momento ela for sincera e entregar-se por completo, então ela é justificada na sua fé e Deus concede a ela o perdão. Ela não praticou a lei para ser perdoada. Ela foi perdoada porque o sangue de Jesus a lavou. Então, o sangue de Jesus nos lava independente se praticamos ou não a lei. Mas uma vez que depois somos justificados, naturalmente nós vamos praticar a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então, só lembrando que Abraão ele vem antes da lei. Então, se é a lei que traz a resposta, então Abraão não poderia ter sido imputado a ele a justiça, uma vez que não havia lei. Então, Paulo está tentando levar à consciência as pessoas para que elas pensassem um pouquinho, né? Para que elas tirassem um pouco o foco de uma coisa e colocassem o foco dela em Jesus. 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão,
para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Comentário 9 ao 12 diz: a fé foi imputada como justiça. Os judeus cristãos insistiam no fato de que os gentios só poderiam ser justificados se fossem circuncidados. Por isso, a fim de lhes abrir o entendimento, Paulo explicou que a Abraão foi imputada a justiça quando ele ainda não era circuncidado. Portanto, não havia o menor sentido fazer tal exigência aos gentios. A falta de entendimento dos judeus os fazia pensar que somente a obediência à lei poderia tornar uma pessoa digna da misericórdia de Deus. As religiões também ensinam que é preciso merecer a salvação. É por isso que há pessoas que passam toda a sua vida no pecado, praticando maldades, injustiças e mentiras, e quando se aproximam da morte, resolvem praticar caridade com a intenção de alcançar um lugar no céu. Ao invés de se arrependerem, se voltarem para Deus, a fim de que sejam perdoadas. Portanto, aquele que pensa que vai alcançar a salvação por suas boas obras terá uma grande decepção, porque tem desprezado o único meio capaz de conduzi-la à vida eterna, a fé no Senhor Jesus. Então, o problema de muitas pessoas é que elas são engessadas por doutrinas, mandamentos humanos. É claro que naquele tempo Deus instituiu essa aliança através de Abraão como meio de firmar aquelas pessoas na fé. Mas hoje nós temos uma nova aliança. A aliança agora é no sangue do Senhor Jesus. Então, aquela velha já não é mais válida. Eu me firmo nesta, no sangue dele, né? E ele continua no 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, herdeiro do mundo, porque Deus falou onde ele colocasse, para onde ele fosse, Deus o daria, né? E Deus o prosperou enquanto ele aqui peregrinou. A diferença de Abraão para muitos dos dias de hoje é que ele não se agarrou a nada material. Ele permaneceu firme até o fim na vitória dele que ele teria, não aqui embaixo, mas lá em cima com Deus. 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. O comentário diz assim: pela justiça da fé. Desde o início da sua epístola, Paulo insiste em falar da justificação pela fé. Nestes versículos, ele apelou para o bom senso dos judeus, para que entendessem que as promessas feitas por Deus a Abraão e aos seus descendentes se cumpririam pela fé e não pelas obras da lei. Aliás, a lei nem sequer havia sido entregue no tempo de Abraão, pois ela veio séculos depois por intermédio de Moisés. Dessa forma, nenhuma pessoa seria capaz de conquistar as promessas divinas tendo como base o cumprimento da lei, nem mesmo o próprio Abraão. A lei trata de méritos, mas a graça trata da fé. Por isso, Abraão se tornou pai de todos os que creem, sejam judeus, sejam gentios. Portanto, todos os que vivem a fé no Senhor Jesus têm o direito, diante do Altíssimo, de herdar tudo o que foi prometido a Abraão e a sua descendência. Então, a fé alcança a graça. A graça é o favor imerecido de Deus, né? Nada que nós possamos fazer nos faz merecer a morte do Senhor Jesus para o nosso perdão. Nada. Então, a graça é o favor de Deus imerecido. Nós a recebemos pela fé no Senhor Jesus. Então, recebemos Jesus pela fé e nos entregamos a Ele pela fé, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Então, ele falou sobre Abraão. Abraão também conquistou essa fé, né?
não pela obra que ele executou da lei, mas pela fé que ele tinha no Deus que ele servia. 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O comentário diz assim, chama as coisas que não são. Não existe absolutamente nada que possa impedir o cumprimento das promessas de Deus. Ele fez o ventre morto de Sara ganhar vida, bem como o corpo envelhecido de Abraão se encher de vigor, para que tivessem o filho tão desejado. Mesmo sendo Abraão um só, o Senhor já o chamava de pai de muitas nações. Este é o verdadeiro significado da fé. Crer no milagre quando tudo e todos dizem ser impossível. Confessar que é mais que vencedor quando tudo está perdido. E declarar que já recebeu o que deseja, mesmo ainda não tendo recebido. O Altíssimo chama a existência, a saúde restaurada, o casamento feliz, a família unida e a paz e a alegria que se perderam. Se tão somente houver fé na sua palavra, ele trará à existência a vida com abundância. Aqueles que olham para Abraão, seguem essa fé, são herdeiros através de Jesus das promessas que Deus fez a ele. Por isso que ele fala, como está escrito, por pai de muitas nações. Então todos aqueles que mantêm uma fé na palavra de Deus se tornam filhos de Abraão pela fé, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Deus foi tão poderoso que ele esperou mesmo Abraão e Sara estar sem nenhuma condições de terem filhos para provar que o poder não vem do ser humano, mas o poder vem dele. 18. O qual em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então, ele não fazia ideia do quão grande era essa descendência. Ele talvez imaginasse que seria uma descendência que sairia dele, mas a descendência hoje que sai da fé, daqueles que a fé é revelada a eles. 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Eu acho isso aqui interessante, não atentou. O problema, nosso problema, é por vezes nós ficarmos atentos, focados apenas no problema, na circunstância. Mas o que Deus espera de nós é que venhamos olhar para Ele e crer nele. Como, por exemplo, Pedro, que naquele momento que ele voltou sem pescar um único peixe e frustrado, mas Jesus mandou ele voltar e jogar a rede ao lado direito. E ele falou, sobre a tua palavra farei isso. Então, quer dizer, ele não estava focado na circunstância, ele focou no que Jesus falou. Então, quando você olha para Jesus e foca no que ele diz, a sua vida é transformada. E ele diz no 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quer dizer, ele passou pelo problema, ele enfrentou aquele momento, mas ele foi fortalecido. Os problemas nos fortalecem. Os problemas têm esse poder de nos dar a firmeza, a coragem, a fé, a devoção em Deus. 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. O comentário diz assim, creu contra a esperança. Abraão se tornou um homem justo diante de Deus porque tinha uma qualidade de fé que não foi encontrada em nenhum homem em sua época. Ele creu contra a esperança, porque nem ele, nem a sua esposa tinham condições humanas de receber o cumprimento da promessa. Afinal, além da esterilidade de Sara, ela e Abraão possuíam uma idade avançada. No entanto, para ele não importava o que os seus olhos físicos viam, e sim a promessa feita pelo Altíssimo. É essa fé abraâmica que nos leva a esperar o impossível sem duvidar que glorifica a Deus. Abraão se tornou pai não apenas de Isaac,
mas também de uma grande nação que carrega o nome de Deus, do Deus vivo dentro de si. Quando olhou para o céu, ele pôde vislumbrar pela fé não somente a sua descendência, como também a terra da promessa. Além disso, se regozijou ao ver o dia do Senhor. Por isso, quando todas as circunstâncias levarem a fatos perdidos, a diagnósticos desfavoráveis, à falência ou ao desemprego, haja fé pura e genuína e assim o impossível se tornará possível em sua vida. E aqui está a receita para você vencer, né? Você agir essa fé abraâmica, essa fé alicerçada em Jesus. Jesus é essa rocha que nós temos que estar nela sempre. Quando você manifesta essa fé, mesmo sem nenhum direito, você recebe. Por isso que a maior promessa para aqueles que agem a fé é a presença prometida, o Espírito Santo. 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomada em conta, mas também por nós, a quem será tomada em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou como nossa justificação. Comentário do 25, ressuscitou para nossa justificação. A morte expiatória e a ressurreição do Senhor Jesus estão intimamente ligadas. Isso quer dizer que somente a sua morte, como sacrifício pelos nossos pecados, não seria suficiente para fazer valer o nosso direito à justificação. Ou seja, quando nosso Senhor deu a sua vida na cruz, ele pagou o preço exigido para a redenção da nossa alma, mas a comprovação de que Deus aceitou o seu sacrifício foi a sua ressurreição. Por isso, o fundamento da nossa justiça está nessa obra completa realizada pelo Senhor Jesus, ou seja, na sua morte e na sua ressurreição. Somente depois de vencer o pecado, a morte e o inferno é que ele pôde subir ao céu para ser glorificado e assim pôde assumir a posição de advogado e intercessor junto ao Pai em nosso favor. Se você estivesse para morrer e alguém o salvasse daquela morte, como que você trataria aquela pessoa? Como você se relacionaria com ela? Né? Então, você, eu, nós, toda a humanidade estava condenado a uma morte, e uma morte cruel, um afastamento completo da presença de Deus. E diante do que Jesus fez, o que você fará por ele? Ou o que você tem feito? Pense nisso, né? Porque às vezes a pessoa, ela se acha digna de receber a salvação. Mas qual o direito ou qual dignidade nós temos? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe.